seus incríveis da internet! Eu sou a Karen Makini e hoje eu estou aqui pra gente fazer uma maquiagem com a nova paleta mais esperada de 2019. Já é 2020, eu ainda continuava esperando essa paleta, que é a Soft Nude Palette de Dona Ruby Rose. Gente, eu fui na Beauty Fair e eu conferi o lançamento dessa paleta e eu tava, tipo, louca, literalmente doida, insana, maluca, querendo essa paleta, e eles nunca que lançavam. Aliás, esse é o lado ruim da Beauty Fair, porque na Beauty Fair a gente tem acesso a um monte de lançamento e aí a gente começa a pensar nesses lançamentos como se fosse uma coisa que vai chegar rápido, sabe? Que você vai ter acesso muito rápido. Na verdade, a Beauty Fair ela é uma feira pros lojistas verem os lançamentos que as marcas vão lançar. E aí a gente, blogueira, transformou essa feira numa feira pra todo mundo, né? Mas na verdade o objetivo da feira é voltada pra profissionais. Então a gente viu as novidades da Ruby Rose todas e de outras marcas também, mas a gente viu todas as novidades e a gente ficou muito assim, caraca, já é lançamento, eu quero ver a paleta. E a gente nunca que saía essa paleta, só saiu agora que tem pra nós comprar, clã. Então agora que eu pude realmente pegar a paleta nas minhas mãos. E assim, uma coisa que eu notei aqui, a paleta que tava lá na feira, ela era um protótipo, então ela não tinha a qualidade que essa daqui tem. Várias sombras daqui, eu achei que a qualidade é muito, muito melhor do que as que estavam lá na feira. Inclusive, tem algumas que eu fiquei bem chocada com a qualidade e fiquei tipo, uou, isso aqui é melhor que a da Huda. Mas a gente vai fazer uns swatches aí comparativos. Inclusive, agora já tá vendendo também a base, que é a base que eu considero a melhor deles, que é a base Fios, que é essa daqui. A minha cor é a 20 Pudim. Essa daqui, a gente vai usar ela também e vamos usar outras coisas aí. Mas vamos ao que interessa, né? O que vocês querem saber é se é igual a da Huda. Eu acho que ninguém nem quer saber se é igual a da Huda. A gente quer saber se presta ou se não presta. Mas a gente vai descobrir aí se é igual a da Huda ou não aqui nesse vídeo. Essa daqui é a da Huda e essa daqui é a da Ruby. Elas são muito parecidas. Qualquer inspiração poderia ser mera coincidência, mas não é. Uma das coisas que você nota é que, primeiro, a paleta da Huda, ela é maior, né? Ela é mais pesada. Ela vem com um espelho, que a da Ruby não vem. Mas também tem uma diferença de preço enorme que justifica todas essas diferenças aí de embalagem e tal. A embalagem da Huda, ela é uma embalagem super diferenciada, caríssima, com cara de cara. E a embalagem da Ruby, ela é uma embalagem super simples, leve, que cumpre, né, o que promete. É isso aí. Apesar dela ser simples e leve, ela não é de um papelão de qualidade ruim, sabe? Ela não é mole, não mexe nem nada, ela é dura, ela é consistente e isso me surpreendeu muito. Eu achei que a qualidade da embalagem é realmente muito boa. Ela tem este plástico aqui, né, pra você ver do outro lado. Oi, tudo bom? E não tem espelho, né? Mas eu acho que o espelho aí é o de menos. Tá, então, ó, vamos comparar fileira por fileira. Então eu vou comparar primeiro essa primeira fileira aqui. O swatch de cima vai ser sempre da Ruby Rose e o de baixo vai ser da paleta da Huda. Bom, já olhando essa primeira fileira aqui, dá pra ver que elas são muito parecidas. Eu acho que todas as cores da primeira fileira, elas batem e são dupes idênticos. Não vi diferença nenhuma, nem aqui comparando a paleta e nem nos swatches. Os swatches são super idênticos. Ó, como eu falei pra vocês, o de cima é sempre da Ruby e o de baixo é da Huda. E dá pra vocês verem que as sombras são super parecidas. Por exemplo, nessa sombra aqui eu achei que a da Ruby se desempenhou melhor, enquanto a da Huda é um pouco menos pigmentada. Já na de baixo é o contrário. A da Huda é um pouco melhor que a da Ruby. Mas é aquela história, muitas vezes a qualidade do swatch engana. Pra mim, o que mais conta aqui não é nem os mattes, mas essa paleta, ela tem duas texturas de sombras muito especiais, que é, primeiro, os marbles, que são essas cores aqui, ó, que são sombras marmorizadas, e depois os glitters, que são essas cores aqui. Eu acho que se eu estivesse procurando por uma paleta de sombra mate, tem um monte de opção no mercado, mas o grande tchananã dessa paleta aqui são as sombras marmorizadas, né, que são essas com efeito. E nessa sombra, eu acho que a da Ruby não deixa a desejar nem um pouquinho. Como vocês podem ver aqui, ó, essa daqui é a da Ruby, essa daqui é a da Huda, elas são super parecidas, são muito bonitas. Desse quesito aqui, eu acho que a da Huda é um pouquinho mais bonita do que a da Ruby, mas pouca coisa. E na rosa, eu já acho o contrário. Eu acho que a da Ruby é um pouco mais bonita que a da Huda. Mas aí, assim, são diferenças sutis entre as duas. E o mais legal é você ver que realmente uma paleta, ela é mais legal em um aspecto e a outra é mais legal no outro, sabe? Que as duas são muito legais. Então, assim, primeira fileira, eu diria que se eu te mostrasse assim, você saberia diferenciar quem que é quem? Você teria aposta?
eu não teria. Eu fiquei bem chocada, bem bolada com a qualidade das sombras de tudo. Todas aqui foi uma passada na sombra, uma passada na mão. Então dá pra ver que até em questão de pigmentação da sombra, de quanto a sombra esfuma e o quanto ela agarra, é tudo muito parecido. Daí temos aqui a segunda fileira, que é a fileira do meio, que é essa daqui, ó. E novamente eu acho que as sombras são super parecidas. E nessa fileira tem uma textura de mármore, daquelas que a gente falou aqui, né? Que é super legal. E tem duas texturas em glitter, né? Então vamos ver aí como é que elas se saíram. Novamente, a de cima é da Ruby e a de baixo é da Huda. Então assim, no primeira sombra aqui, a da Huda, ela saiu um pouco melhor. Mas no resto todo, eu achei que as duas paletas, elas foram muito consistentes. Uma coisa a se notar é que a Huda, ela, algumas paletas já, principalmente nessas paletas grandes, ela tem feito uma sombra que vai até dar pra vocês verem aqui na paleta, ó. O mate dela, tá vendo que tem uns carocinhos no mate da Huda? Então ela tem feito isso nas últimas paletas. Eu tenho sentido que os mates da Huda, eles têm sido um pouco meio que com textura de giz. É um mate bem seco e que às vezes apresenta uns carocinhos. Não que isso seja uma coisa ruim ou boa, só é uma coisa que tem acontecido nas minhas fórmulas da Huda Beauty. Isso não acontece na fórmula da Ruby Rose. A fórmula da Ruby Rose, ela é uma fórmula mais macia e também é uma fórmula muito bonita. Com essa primeira cor aqui, eu achei ela um pouco despigmentada na sombra da Ruby, mas eu acredito que ela seja construível. E uma coisa que a gente tem que notar é que na paleta da Huda, ela é bem rosinha, e na paleta da Ruby, ela não é tão rosinha assim. Fora isso, todas as outras cores são muito bonitas e idênticas à paleta da Huda, ó. Lindas, lindas, lindas. E inclusive os glitters também parecem ser muito bons. Uma coisa a se notar sobre as fórmulas em glitter é que os da Huda, eles parecem ser um pigmento um pouco mais fino. Então quando você passa, eles ficam... Tá vendo como ele cobre mais? Enquanto o da Ruby é um pigmento um pouco mais grosso, que ele dá... Não sei nem como explicar isso. Ele só é um pigmento um pouco mais grosso, tá vendo? Se você até tenta esfumar, o da Ruby, ele não cobre tanto quanto o da Huda, tá vendo? Mas mesmo assim, os pigmentos são bonitos igualmente e, nossa, assim, são tão parecidos que fica até difícil. Essa sombra aqui em especial, nossa, é tipo assim, é a mesma sombra, é idêntica, né? E aí, por último, a gente tem a última fileira, que é essa daqui, que a paleta da Huda, ela tentou inovar um pouco e trouxe uma sombra cremosa aqui embaixo, né? E a paleta da Ruby também traz essa sombra. E aí, nessa fileira, ela traz uma sombra em mármore e o resto são todas em mate, né? E eu acho que nessa fileira aqui tá uma das maiores diferenças entre as duas paletas, que é a sombra cremosa, né? A da Ruby, ela é um pouco mais oleosa, mais molhadinha, enquanto a da Huda, ela é mais seca e mais rosada também. E o restante das sombras, elas também se parecem muito, mas em algumas sombras aqui a gente nota que as sombras da Huda têm uma pigmentação melhor, ó, pelo menos no swatch, mas a gente vai precisar ver realmente como é que fica isso aqui no olho. Mas eu tô achando que elas vão se desempenhar muito bem. E principalmente essas sombras aqui em mármore, que estão muito bonitas mesmo. Bom, eu acho que as paletas são muito parecidas, mas eu acho que também o melhor jeito da gente comparar essas paletas e ver se elas realmente são muito parecidas é fazer um lado de cada jeito, né? Um com a Huda, um com a Ruby, e aí a gente vê qual vai ser o desempenho aí. Bom, eu vou começar preparando a parte dos olhos. Eu não vou preparar aqui embaixo simplesmente pelo motivo que a gente não sabe se vai cair ou não. Até a paleta da Huda às vezes cai um pouquinho, então eu não vou preparar ali embaixo, mas eu vou sim passar uma base ali em cima. E eu vou usar a própria base da Ruby mesmo, que é bem boa. E ela é sequinha também, então ela vai servir como primer aqui pra gente. Uma coisa que eu pensei que seria muito divertida é eu não contar pra vocês qual paleta que eu tô usando de cada lado. Então vamos tratar esse lado aqui como, sei lá, paleta A e esse lado aqui como paleta B. E aí no final do vídeo eu conto pra vocês qual é a paleta da Ruby e qual é a paleta da Huda. Acho que vai ser divertido vocês irem aí se questionando até o final do vídeo e qual que é qual, e irem votando e ver se você acertou, se você errou, qual que é a nacional e qual que é a importada. Então eu vou começar usando a primeira sombra de todas, que é aquela mais clara. Bom, então eu vou começar e eu vou usar o mesmo pincel para as duas paletas, mas eu vou limpar nesse coisinha aqui, que ele tira totalmente o excesso, toda a sombra, né? Então vocês não precisam ficar preocupados que a gente vai tirar totalmente a sombra do pincel, mas eu vou usar o mesmo pincel para garantir que vai ficar igual esse tutorial. Bom, eu vou começar com essa sombra que é da cor da minha pele e eu vou usar ela para meio que assentar em todos os lugares onde eu vou colocar uma sombra meio mate.
Então aqui no côncavo, ali em cima também e aqui no cantinho interno também. Isso pra facilitar na hora de esfumar, pra sombra não ficar agarrando, sabe? Vou limpar o meu pincel e vou vir pra outra paleta. Essa sombra eu acho que não deu diferença nenhuma, né? Então eu vou continuar usando o mesmo pincel e vou pra próxima sombra, que é a sombra Laje. Bom, eu vou mostrando na paleta da Ruby a sombra que eu tô usando. Eu primeiro usei essa sombra aqui, que é a mais clara, e agora a gente vai usar essa daqui, que foi uma sombra que deu bastante diferença entre a paleta da Ruby e da Huda. Na sombra da Ruby, ela era bem mais clarinha, né, do que na da Huda, mas a gente vai ver como é que ela vai se desempenhar aqui nos olhos, porque o swatch, ele muitas vezes não é do jeito que a gente vai ver ali nos olhos. Bom, então vamos começar. E eu tô usando um pincel bem grande aqui pra fazer bem esfumado e pegar pouco produto e esfumar bastante. Ó, ela esfumou bem bonita, não agarrou em nenhum lugar, ficou linda. E vamos limpar o pincel e passar pra próxima paleta. Nessa paleta do lado de cá, ela já veio mais pigmentada. E aí eu, usando mais ou menos a mesma quantidade de sombra, a gente viu que com esse lado aqui ele ficou mais forte. Mas eu achei que esse lado aqui ele ficou um esfumado mais bonito. Talvez exatamente por ter ficado mais claro. E eu vou dar mais uma construidinha aqui. E eu consigo construir ela mais um pouco, mas não ficar tão intensa quanto do outro lado. Mas essa, bom, só a primeira sombra. A seguir, vamos intensificar esse côncavo, porque eu pensei em fazer um côncavo bem rosado. Eu pensei, na verdade, em fazer um olho bem rosado e romântico, que eu acho que é o grande forte dessa paleta. E aí eu vou diminuir o tamanho do pincel, porque a gente vai deixar a sombra mais intensa. Então, mais escura a sombra, melhor usar um pincel menor, né? Na verdade, eu vou limpar esse daqui. E aí eu vou vir pra sombra aqui na paleta da Ruby, chama Dark Matter, que é essa daqui. E aí eu vou começar a concentrar essa sombra aqui dentro do meu côncavo. Nossa, ela tá esfumando como uma nuvem. Linda, olha só isso aqui. E vamos pro outro lado. Eu achei que esse lado aqui ficou mais pigmentado e esse lado aqui precisou de um pouquinho mais de construção, mas no final eu achei que os dois ficaram muito bons. Vamos continuar construindo esse côncavo então com uma cor mais escura ainda, que na paleta da Ruby Rose chama Diva. E aí eu vou pegar essa sombra e vou colocar ela bem aqui no cantinho pra fazer um cantinho mais escuro. E bem aqui no final também. E essa é a sombra mais escura da paleta, então a gente sabe que esse tom vai ser o mais escuro, né? Que a gente não consegue ir mais escuro do que isso daqui. E daí eu vou vir um pouquinho daquela Flirt, que era mais clara, pra esfumar esse cantinho aqui, deixar aquele esfumado bem bonito. Que aqui eu senti que espalhou um pouquinho. E eu não fiquei muito satisfeita com isso daqui, então depois eu vou vir com um pincel tentando deixar mais escuro aqui. Mas por enquanto eu vou deixar assim e eu vou passar pro outro olho. E vamos ver como a outra paleta se sai aí. Detalhe que, assim, uma coisa que pra mim tá muito evidente, que esse lado aqui, ele tá menos pigmentado, mas ele tá muito mais fácil de esfumar, enquanto esse lado aqui, ele ficou mais pigmentado sim, mas dá pra ver que a sombra, ela tá bem mais manchada e bem mais difícil de trabalhar, e isso foi uma coisa que eu fiquei tipo, mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Enquanto eu acho que esse lado tá mais bonito, sabe? Mas a gente ainda vai trabalhar. Detalhe que eu gastei muito mais tempo trabalhando sobre esse lado. Isso que é mais louco. Bom, numa tentativa de intensificar ainda mais o cantinho, eu vou vir com o All Nighter da Urban Decay. Vou molhar um pincel aqui.
E eu vou pincelar a sombra e eu vou tentar, tipo, marcar aqui no meio. Nossa, amei. Era o que eu queria mesmo. E vou tentar fazer isso aqui no côncavo também. E agora vamos tentar fazer o que eu fiz aqui do outro lado. Isso deu um pouco de trabalho. Vamos assumir que eu passei bastante tempo ali esfumando, mas vamos lá. Molhei o pincel. Eu acho que a diferença... Não, nada. Eu ia falar que achei que esse lado aqui fez menos diferença com a sombra molhada, mas não, fez muita diferença também. E bom, eu queria fazer um cut crease aqui, mas eu sei que a base da Huda não é boa pra fazer cut crease aqui. Então eu não sei se eu tento usar ela ou se eu parto pra base, que é essa coisinha aqui da Ruby Rose, que é o que eu geralmente usaria, uma base e um corretivo, ou se eu dou uma chance pra esse corretivo que tem aqui na paleta. Sinceramente não sei o que eu faço, porque eu não sei se esse corretivo que ele é pra fazer o cut crease... Vamos tentar com o corretivo da paleta? Se der muito ruim, a gente para. Vamos ver. Bom, uma coisa que eu vou fazer aqui antes, nos dois olhos. Eu vou vir com um pouquinho de água micelar. Tcharam! E eu vou dar uma limpada aqui dentro, porque eu quero usar o corretivo aqui e eu queria que a cor mais clara ela realmente se acendesse e não que ela misturasse com esse roxo aqui, sabe? Então eu vou dar uma limpada aqui só pra garantir que vai ficar bem intenso. Clã, seguinte, eu tive um problema, o arquivo da câmera corrompeu justo a parte que eu ia aplicar os primers aqui e o produto brilhante. Então eu voltei um outro dia e eu vou fazer só a parte do produto brilhante, depois a gente continua aquela maquiagem, só pra vocês verem como é a aplicação. Então eu vou começar com a paleta do lado de cá, que é a paleta que eu tô com esse piercing aqui. Então a gente vai continuar o mistério dos lados. Eu vou vir aqui com o primer que tá na paleta e vou fazer a aplicação assim. E aí depois a maquiagem ela tá um pouquinho diferente mesmo, porque eu não vou fazer aquela maquiagem super complicada se é só pra esse insert, sabe? E aí depois que eu acabar de fazer a demonstração aqui de como esses produtos eles funcionam, a gente vai voltar lá pra aquela maquiagem bonitona. Então assim, foca na demonstração, ó. O primer dessa paleta aqui, ele é mais molinho, sabe? Então eu achei ele super fácil de trabalhar e de fazer o cut aqui, ó. Porque ele só deslizou ali no meu olho e me deu o que eu queria. Mesmo eu não limpando a paleta, ali o olho aqui dessa vez, ele funcionou, sabe? Ó. O da outra paleta, ele já é mais duro, é um corretivo com mais consistência. Então ele já é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas ele funciona também. E aí eu vou vir com a sombra aqui na paleta da Ruby, chama Wish, que é essa daqui. E eu vou aplicar por cima desse negócio aqui que a gente fez. Olha, super linda, e o primer dessa paleta funcionou muito, muito bem. O produto dessa paleta aqui, essa cor, né, Wish, dessa paleta que eu tô usando agora, ele é mais amarelado e o brilho dele fica um pouco mais bonito. E agora vamos pra outra paleta. Ele é mais pra um creme, é uma sombra um pouquinho mais durinha também. A da outra paleta ela era mais molenga. E tem uma coisa também, essas sombras dessa paleta aqui que eu tô usando agora, elas são um pouquinho mais finas. Então você tem que construir mais e o brilho fica um pouco mais delicado. E da outra paleta ela já é um brilho um pouquinho mais grosso, mas é um brilho que aparece mais de longe. E ó, e detalhe que essas cores que eu usei aqui, ó, pra fazer esse cut, esse coisa aqui, também são as cores de cada paleta. Então essa daqui é da paleta do lado de cá e essa aqui é da paleta do lado de lá. Sempre mantendo essa coisa pra vocês verem o desempenho das duas. Bom, agora que vocês já viram a aplicação do primer e da cor shimmer aí, vamos voltar lá pro tutorial. Vocês vão ver que eu vou estar com essa parte do olho pronta e é de onde eu consegui salvar a filmagem. E aí a gente vai terminar essa maquiagem.
Bom, eu fiz a minha pele e não estava gravando, tudo bom? E eu usei a base líquida Fuse e ela deu uma cobertura super boa e você precisa só de um pouquinho. Vai fazer aqui embaixo. Eu acho que a gente podia talvez usar uma dessas sombras super bonitas. Ou será que a gente põe um glitter aqui embaixo? Será que a gente bota o glitter lá em cima? Porque ele tá tão bonito. E aí eu vou estragar, né? E se a gente pegar, eu vou tentar esse daqui que chama Wow. E eu vou colocar ele aqui assim, ó. Olha, ficou bonito demais. E eu acho que eu vou passar mais dessa sombra escura ali embaixo e vou finalizar com lápis, máscara. Opa, agora até fiquei confuso aqui qual paleta era qual. Show! E eu vou pegar um pouquinho também, porque eu não vou parar nunca, dessa Wish, que é uma sombra douradinha, ó. Essa aqui. E vou colocar aqui, ó. Tá, vou finalizar o olho. Já volto, pera. Chegou a hora, clã, que Chewbaquinha tá já impaciente, ele não aguenta mais, ele só quer brincar, né, filho? Eu sei, mamãe já tá acabando. Ele já tá aqui embaixo jogando a bolinha loucamente. Eu vou usar o iluminador da Kaleidos, que é o Comet Catcher, pra finalizar aqui. Acho que peguei um pincel bem pequeno. Mas a bolinha do Chewbacca já tá bombando aqui no meu pé. Eu até parei de gravar um pouco pra ir jogar a bolinha pra ele enquanto eu fazia o resto da maquiagem, pra ver se ele acalmava. Nossa, esse iluminador ele é muito rosa. Eu vou usar essa sombra aqui da Chanel, ó, que é mais amarelada, pra fazer tipo o nariz. Vou usar um pouquinho aqui também pra tirar um pouco do rosa, pra deixar mais normal a maquiagem. Tá, eu vou pôr cílio postiço aqui, mas antes eu vou mostrar pra vocês o resultado que ficou. E eu vou passar o batom, e o batom que eu vou usar é o batom líquido mate na cor 336 da linha Fuse, que é bem bonito e vai combinar bastante com essa maquiagem também. Eu vou usar ele esfumando. E eu vou usar o Plastic Gloss da Bru Tavares. Antes de colar os cílios postiços, vamos fazer um close aqui, pra vocês verem bastante como ficou os olhos. Vou contar pra vocês, se vocês já sabem qual que é qual lado. Esse lado aqui, nossa, não tô vendo nada, minha câmera ficou tudo preta aqui na minha telinha. E aí, câmera? Não vai funcionar? Aí funcionou, mais ou menos. Tá, esse lado aqui é o lado da Ruby Rose. Ó, dá pra ver que o glitter, principalmente a partícula de glitter daquelas duas sombras de glitter, ela é um pouco maior que a da Ruby, que é da Arruda. Eita! Também teve uma coisa que a sombra mais escura, que no caso é a Diva, eu só consegui dar esse efeito super escuro aqui porque eu realmente molhei o pincel. Só que molhar o pincel funcionou no caso da Ruby absurdamente melhor do que no caso da Arruda. E eu achei que no look final, assim, tipo, se você para pra comparar, eu sinceramente gostei mais do look
look da Ruby do que do look da Huda, porque eu achei que o olho ficou mais bonito. Mas eu achei que essa sombra amarela aqui embaixo da Huda é mais bonita que a da Ruby, mas todo o resto da Ruby eu gostei mais. E esse aqui ficou ao lado da Huda, ó. Também ficou muito bonito. Deu aquele problema que deu aquela mancha aqui, mas a gente conseguiu consertar ela com o pincel molhado. Eu não entendo por que aquilo aconteceu. Uma das coisas que eu achei principalmente é que as sombras mates da Huda Beauty são mais pigmentadas que as da Huda, mas as sombras shimmer são exatamente idênticas, então você, com uma ou com outra, você estaria muito bem munido disso daí. Bom, vou botar o cílio postiço, então aguenta aí. Ó, os cílios postiços agora deram um outro look pra esse look, tudo bom? O quê? Mas aí o look finalizado ficou assim, tá bem lindo, bem gato, bem boneca. E eu acho que essas são as cores que eu mais gosto da paleta mesmo, e é isso. Então, vamos falar sobre esta paleta. Vou até trocar o fundo pra rosa, que eu acho que precisa, né? Ou pra roxo pode ser também, olha lá. Ótimo, trocamos tudo. Então vamos lá. Eu acho que eu já falei sobre isso mais de uma vez aqui no canal. Realmente tudo que a Ruby Rose tá fazendo me deixa impressionada, sabe? Porque eles conseguem pegar uma paleta incrível, maravilhosa, que custa 300 reais, sei lá, e fazer um negócio que custa baratinho e a qualidade é super igual, né? Enfim, se você virasse pra mim assim, vamos supor que as duas paletas custassem o mesmo valor hoje em dia, porque literalmente as duas batem de frente com uma com a outra, né? Dá pra ver, eu consegui fazer as maquiagens idênticas. Bom, vamos começar essa comparação dizendo que não dá nem pra comparar. Tipo assim, as duas paletas são muito parecidas, mas quando você olha o preço que cada uma das duas custa, a parada fica completamente evidente que não dá pra comparar, né? E mesmo assim, gente, se as duas paletas custassem o mesmo preço, eu ainda teria dúvidas em te dizer qual você deveria pegar. Porque eu acho que assim, a da Huda, ela ganha um pouquinho pela questão da sombra mais escura ser um pouco mais pigmentada. Mas a verdade também é que nem sempre a gente vai usar essa sombra mais escura, super pigmentada na nossa vida, porque eu acho que essas sombras escuras, elas dão muito medo da gente usar e não é o astro da paleta, é o que eu falei pra vocês. Se vocês estão procurando, uma sombra mate e tal, não é essa paleta que vocês precisam ir atrás. Vai atrás de uma outra paleta que tenha só sombra mate. Realmente o astro dessa paleta aqui são essas sombras metalizadas, super bonitas, que eu acho que a Ruby Rose fez muito, muito, muito bem. E outra coisa, o creme da paleta da Ruby Rose é melhor que o da Huda. Isso daí eu não tenho como dizer ao contrário, é assim mesmo, mas eu já tinha dito até na resenha que eu fiz da paleta da Huda que eu não gostava do creminho dela, eu não acho que o corretivo dela é muito legal, que é muito bom pra fazer cut crease. Eu não sei pra que ele serve, eu nunca uso ele pra nada, mas o da Huda, por ele ser mais molhadinho, eu já usei, já gostei dele pra fazer o cut crease, achei que funcionou super bem. Quando eu coloquei a sombra brilhosa, e aí eu usei essa Illusion aqui, eu achei que a da Ruby Rose ficou mais bonita que a da Huda Beauty. E tem dois poréns aí. No entanto, a da Huda Beauty, ela ficou mais fina no olho e a da Ruby Rose ficou um pouco mais grossa. Mas se eu fosse escolher entre os efeitos e eu não ligaria de ficar um pouquinho mais grosso, eu preferia o acabamento da Ruby Rose. O que é muito louco que a Ruby Rose consiga entregar tanta qualidade assim e tanto... Cara, olha os olhos, sabe? Eu consegui fazer esse olho com o da Ruby Rose e esse daqui com o da Huda e os olhos estão exatamente iguais. Eu consegui o mesmo efeito com uma paleta baratinha versus uma paleta super cara, sabe? Não vou dizer que eu estou chocada, porque desde que eu fiz aquela resenha daquelas redondinhas assim, que a Ruby Rose fez, que são bem parecidas com a da Huda, eu já tava bem ligada que a Ruby Rose tá com uma qualidade maravilhosa, que eles iam conseguir fazer essa paleta muito bem. Quando eu peguei o mock-up dessa paleta da Beauty Fair, eu tinha visto que a qualidade era muito boa, mas entre o mock-up que eu vi lá na Beauty Fair e essa paleta que eu tô na mão agora, eu posso garantir pra vocês que a qualidade, ela aumentou. Os mates, eles estão mais macios, mais pigmentados, a sombra de glitter também tá bem melhor, e ela grudou no meu olho, ficou aqui, igual a da Huda também ficou. A única coisa é que o pigmento da Ruby Rose desse glitter, ele é um pouquinho maior que o da Huda, mas sinceramente, daí de você, onde você tá olhando, você vê alguma diferença? Eu sinceramente só vejo no espelho de aumento. Daqui de onde eu tô olhando, tá tudo muito igual. Eu fiquei bem surpresa, bem feliz, e feliz em dizer pra vocês que se você sempre sonhou em ter a nude da Huda Beauty, pode comprar a soft nude da Ruby Rose, que você não vai se arrepender e você vai conseguir reproduzir todos os looks feitos com essa paleta. Isso eu posso te garantir, porque é isso. Tô muito feliz. Toda vez que uma maquiagem, né, baratinha, brasileira, me surpreende, eu fico mais feliz, mais admirada e... Ai, Ruby Rose, muito obrigada por isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dessa paleta também, que vocês consigam reproduzir a maquiagem que eu fiz aqui e muitas outras, e que vocês aproveitem muito essa paleta, porque...
Tá de parabéns! Como diria Pablo Vittar, né? Tá de parabéns. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até lá!